possamos, Senhor, assimilar o que o Senhor quer falar conosco esta tarde. Que nós possamos sair daqui, Senhor, mais crente do que nós entramos, Senhor. Sendo, meu Pai, o seu discípulo a cada dia, meu Deus. Pai eterno, que o Senhor venha abençoar os dízimos e as ofertas desta tarde. E que a cada dia, Senhor, o Senhor venha estar manifestando a sua providência na vida dos seus filhos. Amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu quero cumprimentar o povo de Deus com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz com o Senhor pelo convite, da missionária Érica. Quero convidar a igreja a abrir as vossas Bíblias no livro da campanha, Segunda Crônicas. Aleluia, Jesus. Capítulo de número 20, versículo de número 15, E disse: Dai ouvido toda Judá e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Amanhã descerás contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Giz. Encontrar-o-eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro não tereis de pelejar. Tomai posição, ficai parado, e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais e nem vos assusteis. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor é convosco. Aleluia, Jesus. A igreja pode tomar o seu assento, glorificando, exaltando e bendizendo o nome santo do Senhor. Aleluia, Jesus. Irmãos, aqui o livro de 2 Crônica vai nos relatar a história de um rei chamado Josafá, aonde ele se encontra aqui numa situação, diante de uma situação muito desesperadora ao olhar humano. Mas se nós formos olhar alguns capítulos atrás, nós vamos entender que Josafá, ele não era só um rei que servia e temia ao Senhor, ele era um rei que tinha história com Deus. É muito importante nós entendermos que para vivermos as grandezas, as coisas maravilhosas do Senhor, é necessário nós termos história com Deus. Porque muitas das vezes nos colocamos diante da presença do Senhor, queremos viver o extraordinário, mas não queremos passar pelos processos que Deus tem para com as nossas vidas. E nós vamos ver aqui que o pai de Josafá foi um rei grandioso, mas Josafá, ele foi um rei extraordinário. Porque o pai de Josafá, quando ele toma ali o reinado nas tuas mãos, ele tira da cidade toda a idolatria, tudo aquilo que afastava o povo da presença do Senhor. Mas quando Josafá começa a reinar no lugar de seu pai, ele não só dá continuidade ali ao legado do teu pai, aonde ele tira ainda mais a idolatria e chama ainda mais a atenção do povo para a presença do Senhor. Nós vamos ver que Josafá se dispõe a levantar juízes para levar a palavra do Senhor por toda Judá e toda Jerusalém. Porque nós sabemos que Josafá, ele foi um rei que reinou logo após a divisão dos reinos, aonde houve o reino sul e o reino norte, e ele estava ali no reino sul. Aleluia! Só que nós entendemos que o povo estava afastado da presença do Senhor, já não tinham mais um conhecimento. E nós vamos ver ali em Josafá a preocupação de levantar pessoas aptas, prontas a levar a palavra do Senhor, para que o povo pudesse verdadeiramente conhecer quem era o Deus de Israel. E muitas das vezes, irmão, nós até queremos receber de Deus, mas não queremos conhecer a Deus. Porque é muito fácil nós pedirmos algo ao Senhor, mas difícil é ter uma vida com Ele. Mas aqui ele entende que para o povo viver as maravilhas do Senhor, era necessário trazer para o povo o conhecimento de Deus. E sabe o que eu acho interessante na atitude de Josafá neste momento? É que ele havia acabado de ser repreendido pelo Senhor por causa de um erro que ele havia cometido. Que erro é esse, missionário? Ele foi e fez uma aliança com Acabe. Um homem que desagradava a Deus, um homem que fazia tudo ao contrário daquilo que Deus queria que o
povo vivesse diante da tua presença. E eu acho interessante na história dessa aliança que ele fez com Acabe, é que ele chega, ele entende que os profetas não eram de Deus, ele manda chamar o homem de Deus, o homem de Deus vem até o rei Acabe, profetiza sobre a vida de Acabe, mas mesmo assim Josafá vai à peleja. A história vai nos relatar que ele volta sim para sua casa em paz. Irmãos, é muito interessante nós sabermos que quando nós erramos diante da presença do Senhor, de imediato Ele não vai nos punir, mas Ele vai nos chamar a um conserto diante da tua presença. E nós vamos ver que quando Josafá está retornando ali para a tua casa, em paz, o Senhor levanta o profeta Jeú, que vai ao seu encontro e repreende a ele, porque ele tem que entender que aquilo que ele fez, o lugar onde ele estava, o que ele estava fazendo não estava agradando ao Senhor. Irmão, porque muitas das vezes a nossa intenção é boa, mas o que nós fazemos não está do agrado do Senhor. Porque nós vamos ver no relato do rei Davi, quando ele vai buscar a arca da aliança para trazer de volta a Jerusalém, a intenção era boa, mas a forma com que ele tentou trazer era errada. Então nem toda aquela intenção que temos nos nossos corações significa que Deus está se agradando dela. Porque às vezes a intenção é boa, mas a maneira a qual eu e vocês tentamos fazer não é. E nós vamos ver que o Senhor repreende ele e diz que sobreviria sobre ele o mal. Porque quando foi me dado esse texto, eu queria entender o porquê dessa peleja que estava se levantando contra Josafá. Porque nada que acontece na minha e na tua vida é por um acaso. Porque tudo com Deus tem um propósito. E eu fui estudar e entendi que tudo isso que estava sobrevindo sobre Josafá era por causa de um erro que ele havia cometido. E o Senhor já havia alertado a ele que esse mal sobreviria sobre a vida dele. Porque nada acontece na minha e na tua vida antes que o Senhor nos avise. Ah, missionária, será assim? Muitas das vezes é eu e você que estamos desapercebidos. Sabe o que acontece? É que muitas das vezes nós queremos ouvir aquilo que o nosso ego precisa, aquilo que o nosso eu necessita. Aí quando o Senhor manda a palavra dele, nós achamos que não é para nós. Mas nós vamos entender aqui que a repreensão do Senhor não fez com que ele parasse aquilo que ele tinha no teu coração. Nós vamos ver que ele volta para sua casa e toma a atitude de levantar aqueles juízes, porque ele entendia que aquele povo tinha que estar preparado e consciente para entender quem era o Deus que eles estavam servindo quando esse mal sobreviesse sobre eles. Porque muitas das vezes, irmãos, quando nós venhamos para a presença do Senhor, nós achamos que tudo vai bem. Mas quando você se levanta, a sua mão, você está se alistando diante de um grande exército que vive em constante batalha. E a nossa batalha, ela é diária, ela é cotidiana. Ela não é de ano em ano, ela não é de tempo em tempo. A nossa batalha, ela é diária, todos os dias. E nós vamos ver aqui que Josafá lhe deu sequência. A história vai nos relatar que ele foi um homem que ele cresceu, que ele se fortificou, que ele foi um reino muito abençoado. No tempo de Josafá, a história vai nos relatar que houve paz. Aleluia. Não havia guerra, porque a palavra do Senhor vai nos dizer que ele era um homem que andava segundo Davi, nos caminhos do Senhor. O seu coração era totalmente inteirado para Deus. Ainda que o reino, do sul estava totalmente afastado da presença do Senhor. E nós vamos ver aqui que Josafá estava ali no seu reinado, vivendo em tempos de paz, mas de repente chega até ele uma notícia. Eu não sei de que forma você adentrou aqui, eu não sei de que forma foi a tua semana, mas talvez hoje ou de manhã cedo uma notícia veio até você e você pensou em desistir, pensou em parar, pensou em desanimar, pensou em deixar tudo aquilo que o Senhor já projetou para a tua vida. Só que
algo interessante é que esse homem, ele tinha muitas pessoas que estavam contigo, prontos para batalhar, homens de guerra, homens treinados, que sabiam o que estava fazendo, mas ele entendia que com a força do braço dele, ele não conseguiria. E é isso que é a nossa dificuldade hoje em dia, pastor Júnior. Entender que com a força do nosso braço nós não conseguimos nada. Porque se estamos aqui é porque a misericórdia que nos alcançou, o Senhor que nos resgatou, Ele que nos levantou da lama, Ele que nos colocou de pé. Só que achamos, porque mudamos a nossa vida, nós somos melhores do que os que estão lá fora. E não é assim. A igreja dos dias de hoje, ela está sofrendo muito do eu prego, eu canto, eu profetizo, eu faço, eu aconteço. Não faz nada, igreja, porque quem faz é Deus. Mas quando eu canto, Deus usou uma jumenta, irmão, não vai usar uma pessoa? Só que quando o Senhor, Ele nos usa, isso não é para levantar o nosso ego, é para nós entender que ainda que nós somos nada, ainda que nós somos pó, ainda que nós somos pecadores, o Senhor olha do alto dos céus e nos usa como um canal, como um instrumento nas tuas mãos para alcançar vidas. E nós vamos ver aqui que quando Josafá, ele recebe a notícia, é do ser humano, ele teme. Quem não teme, irmãos? Quem que não teme quando o vento começa a balançar o teu barco para lá e para cá? Quem não teme quando a porta fecha, sabendo que você é o único provedor da tua casa? Quem não teme quando a enfermidade bate? Quem não teme quando o filho está nas drogas? Quem não teme quando o marido está na bebida alcoólica ou a esposa na prostituição? Quem não teme? Aleluia! Só que é a nossa posição que faz a diferença. É importante nós entendermos aqui que o que fez a diferença na vida do rei Josafá não foi a grandeza do teu reino, não foi o poder que ele havia estabelecido, não era o tamanho do exército que estava com ele. O que fez a diferença na vida dele foi o posicionamento dele diante da dificuldade. Porque nós podemos temer, irmãos, porque somos humanos, somos seres humanos, somos falhos, somos limitados. Mas os nossos olhos, no momento de dificuldade, de aflição, tem que estar posto no Senhor. Glória a Deus, aleluia. É isso que faz a diferença na minha e na tua vida. Aonde os seus olhos estão postos nessa tarde? Os seus olhos estão postos no Senhor ou na porta que se fechou? Os seus olhos estão postos no Senhor ou no seu filho que você acha que não vai conseguir resgatar das drogas? O que faz a diferença é aonde os nossos olhos estão postos. E a atitude que nós tomamos. Porque nós vamos ver que ele teme sim. Mas ele fala, eu sei qual é a chave da minha vitória. O exército é grande, mas o meu Deus é maior. A minha luta é grande, mas o meu Deus é maior. O gigante é grande, mas o meu Deus é maior. E ele reúne o povo. Irmãos, quando nós nos reunimos diante de uma adversidade, reunamos para buscar ao Senhor, não para ficar nos vitimando diante da presença do Senhor. O ano de 2021 eu tive um posicionamento que eu sei que o Senhor se entristeceu, porque por causa da dificuldade, da adversidade, em vez de eu marchar, eu comecei a me vitimar diante da presença do Senhor. E Deus não se agrada de quem fica se vitimando, porque Ele nos levantou como um exército grandioso na presença dEle na face dessa terra. Mas quando nós tomamos o posicionamento de Josafá, entendemos que é preciso orar, que é preciso jejuar, que é preciso buscar, que é preciso colocar o Senhor na frente de tudo aquilo que estamos passando, aí sim o cenário começa a entrar, irmãos. Glória a Deus.
E muitas das vezes, diante da adversidade, diante do falatório, diante da fofoca, diante da contenda, a primeira coisa que nós fazemos é querer parar, é querer desistir, é querer desanimar. E o Senhor está olhando, eu não me agrado de covardes, eu não me agrado daquele que retrocede. Então Josafá, ele levanta um clamor. Ele reúne o povo para clamar. Ele reúne o povo para jejuar. Porque ele entende que quando ele se humilha, o Senhor se levanta ao seu favor. Porque muitas das vezes, irmão, nós não queremos nos humilhar. Não, o Senhor falou mal de mim, eu não vou lá não. O Senhor me caluniou. Senhor duvidou do meu ministério, duvidou do meu chamado, não importa. O Senhor não está preocupado com o que o homem pensa ao teu respeito. O Senhor não está preocupado com o que o homem tem falado de ti. O Senhor está preocupado com a posição que você tem tido diante da dificuldade que você está passando agora. E nós vamos ver que quando Josafá se posiciona a buscar a presença do Senhor, de imediato ele levanta um profeta. Porque o Senhor, ele sabe até onde vai a nossa força. Mas missionária, você não sabe há quanto tempo eu estou orando, há quanto tempo eu estou pedindo, e o Senhor ainda está em silêncio. O silêncio de Deus não significa que Ele não está trabalhando, irmão. Aleluia! O Senhor é um Deus que também trabalha no silêncio. E muitas das vezes nos desesperamos. Senhor, fala comigo. Senhor, há quanto tempo eu estou pedindo por isso, há quanto tempo eu estou buscando, e Ele está olhando. Eu quero ver até onde você vai ficar se vitimizando. Quando é que você vai se levantar e dizer: Senhor, o meu marido ainda não veio, mas eis-me aqui. O meu filho ainda não veio, mas me eis-me aqui. A minha família ainda não foi resgatada, mas eis-me aqui. Irmãos, porque é que nem eu estava falando na minha igreja esses dias. Nós estamos vivendo a pior geração de crente na face da terra. Hoje o crente está na igreja não porque pelo que Deus é, mas sim pelo que Ele pode fazer. As pessoas hoje em dia se achegam a Deus por interesse. Elas recebem aquilo que veio buscar e elas vão embora, porque não servem mais a Deus pelo que Ele é. E não é mais tempo de ficar brincando de ser crente. Não é mais tempo de vir só para receber. É tempo de vir para dar. É tempo de vir buscar. É tempo de vir clamar. É tempo de entregar a vida verdadeiramente para o Senhor. Porque quando o Senhor vê a minha, a tua fidelidade diante da presença dEle, ainda que o exército seja de 1 milhão de homens, Ele vai falar: ei, descansa teu coração, porque essa peleja, ela não é sua. Irmãos, é importante nós entendermos que por mais grande que a batalha seja, por maior que seja o gigante, a batalha, ela não é minha, ela não é sua, ela é do Senhor. Porque é Ele quem peleja por nós, porque nós somos fracos. Sem a presença dEle, sem o cuidado dEle, nem aqui nós estaríamos. Sabe onde nós estaríamos? Sentado no ar-condicionado, às vezes na frente do ventilador, tomando um tereré gelado. Mas porque Ele vive em nós, nós estamos aqui. Só que nós vamos ver no versículo mais à frente, que o Senhor, Ele fala para ele que não precisava ele temer aquela grande multidão, porque a peleja não era dele, mas era do Senhor. Aí o Senhor diz para ele assim: que, né, nesse encontro não tereis que pelejar, mas tomai posição. Só que quando o Senhor fala que Ele vai pelejar por nós, sabe o que nós fazemos? Nos acomodamos. Então não preciso fazer mais nada não. O Senhor já disse que vai se levantar por mim. O Senhor falou que vai fazer essa laje aqui, então eu não vou fazer mais nada não. Vou sentar e vou ficar esperando. Não, Ele fala: a peleja não é sua, mas tomai posição. Aleluia! E ficai parado. Porque muitas das vezes, irmãos, quando nós tomamos posição, nós achamos que nós já podemos ir.
Já podemos rebater aquela palavra que foi falada contra nós. Já podemos ir lá tirar satisfação com aquela irmã que falou do nosso nome. Já podemos ir lá falar com aquele irmão que está falando que isso aqui não vai prosperar, não. Ele fala: tomai posição e ficai parado, e verás o livramento. Glória a Deus. É posicionamento e espera. Aleluia. Esperei com paciência no Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. Sabe o que nos falta, irmão? Paciência. O tempo da espera, ele é doloroso. Para ter uma história com o Senhor, nós vamos ter que viver sim o tempo da espera. Me alistei no exército missionário, então agora espera. Toma posição e fica parado. Mas estão falando de mim, não importa. Estão se levantando contra a minha vida, não importa. Fica parado, e aí sim verás o livramento. Porque quando eu e você queremos tomar a briga com a força do nosso braço, o Senhor não se responsabiliza mais pelo resultado da tragédia. Eu falo isso, irmãos, porque eu vivi isso. E o mais interessante é que quando tudo aconteceu e eu fui naquele lugar para me defender, eu não fui nem tirar satisfação, eu só queria me defender. Piorou. E eu estava lá me defendendo, e o Espírito Santo de Deus cantando no meu ouvido: fique em paz, você não precisa dar resposta para ninguém, mas o que você falar aqui, eu não vou me responsabilizar. E eu comecei a chorar, peguei a minha moto e fui embora. Porque o Senhor sabia que ainda que eu estava só me defendendo, só ia piorar. Porque nós temos o nosso justificador, nós temos o nosso advogado, mas não é no meu tempo, não é no seu tempo, é no tempo dele. Aí fui embora para casa chorando, com aquele louvor cantando ali no meu coração, ardendo no meu coração, porque eu sabia que a situação tinha piorado, que tudo estava ficando pior, que eu só tinha perdido aquela peleja, porque eu lutei com a força do meu próprio braço. Aí eu comecei a me vitimizar por causa daquela situação, porque eu entendia, porque eu não pude me defender, o Senhor tinha que fazer alguma coisa. Aleluia. Só que quando nós nos vitimamos, o Senhor não muda cenário, irmão. Porque Ele já fala: descansa em mim, espera em mim. E muitas das vezes nós queremos fazer com a força do nosso braço, queremos fazer como Acabe. O profeta disse para ele que se ele fosse e voltasse em paz, não era o Senhor que havia falado na boca dele. E ele fala que lança ele lá dentro do calabouço. Ele certo pensou, né? Eu vou ameaçar Deus, vou prender o profeta dele, ele vai deixar eu voltar em paz. Mas com Deus não existe barganha, irmãos. Se Deus falou, está falado. Glória a Deus. O que vai fazer a diferença é quando nós nos posicionarmos e ficarmos parados, crendo que nós fazemos parte de um exército, que quando o Senhor falou que essa peleja não era mais sua, o seu papel é como foi o louvor aqui, o seu papel agora é só adorar. O exército se levantou, mas o teu papel é adorar, o teu papel é esperar, o teu papel é se posicionar diante de Deus como um soldado na batalha. Porque nós entendemos ali, irmãos, que ao olhar humano aquela peleja já estava perdida. Porque o exército que se levantou era muito grande. E Josafá entendia que ainda que ele tinha diversos homens ao teu favor, homens prontos para batalhar, o exército que estava vindo sobre ele era muito maior. Irmão, será que se fosse eu e você, nós teríamos um posicionamento? Porque o Senhor fala para esse: não pode ir de encontro. Fala até onde ele vai encontrar o exército. Mas vai lá, porque essa peleja você não vai ter que pelejar. Porque quem vai pelejar por você sou eu. Aleluia. Porque ele entende que o Deus que deu aquela terra para ele, o Deus que fez a promessa, era o mesmo Deus que tem todo o poder e autoridade de cumprir a promessa.
E ele ainda mostra para Deus os seus inimigos: Senhor, aquele povo lá foi o povo que o Senhor não deixou que nós encostássemos na mão dele. O Senhor não deixou que nós não fizéssemos nada com ele. E agora o apaga que eles estão nos dando. Irmãos, isso aqui acontece comigo e com você. Nossa, mas eu orei tanto por ela. Eu busquei tanto por ela. Eu busquei tanto por ele. Eu ajudei tanto ele quando ele precisou. E agora o apaga que ele me dá. Isso já acontecia com os nossos antepassados, igreja. Aleluia. Nós não somos o primeiro e nem vamos ser os últimos a receber o mal em troca do bem. Glória a Deus. Só que o que vai fazer a diferença na nossa história é o posicionamento. E eu acho interessante aqui é que quando eles vão à peleja, o Senhor já havia confundido todos os seus inimigos. Aleluia. A história vai nos relatar que quando ele chega lá, o próprio exército já havia se autodestruído. Irmãos, o meu inimigo, o teu inimigo, nós não precisamos pelejar contra eles, porque eles mesmos se autodestroem. Porque quando eles começam a ver o agir de Deus na minha e na tua vida, eles começam a ficar confundidos. Porque as pessoas olham para mim, para você aqui num sol desse e nos taxam como loucos. Eles podem até estar num campo de futebol jogando bola agora, que eles não são loucos. Eles estão se divertindo. Mas nós, por estarmos aqui, somos loucos. Oh, glória. Aleluia. Mas ainda assim nós escolhemos a melhor parte. Glória a Deus. Porque nós sabemos que quando nós nos posicionamos e esperamos no Senhor, a peleja não é mais minha. A peleja não é mais sua. A peleja é do Senhor. Eu não sei qual foi o propósito que você entrou nessa campanha. Eu não sei qual é o tipo de luta que você está, lutando. Eu não sei se é espiritual, eu não sei se é conjugal, eu não sei se é financeira, eu não sei se é ministerial, se é familiar, eu não sei. Mas se você entrou nesta campanha com um propósito, com um propósito de vencedor, entenda que se você está na posição, então agora só fica parado e verás o livramento do Senhor. Mas não fica lá no conforto da sua casa, não. Veio o primeiro sábado, vai até o 7º. Porque muitas das vezes nós queremos algo do Senhor, mas não queremos dar ao Senhor. Ah não, Senhor, mas o sol está muito quente. Ah não, Senhor, mas lá não tem ventilador, não tem. Não importa. O Senhor Jesus, Ele não estava preocupado com nada disso quando Ele pregava a palavra do Senhor. Ele não estava debaixo de um teto, Ele não estava com o microfone na mão, Ele não tinha um ventilador soprando no seu rosto. Porque Ele sabia que o importante era que a palavra do Senhor fosse levada. Assim como Josafá se preocupou, essa seja a nossa única preocupação, que as pessoas conheçam a Deus, ainda que seja nos tajando como louco, mas que eles venham entender que quem peleja por mim e por você é Deus. E talvez olhando a nossa loucura, um dia eles queiram ser loucos como nós. Porque quantas vezes nós não olhamos para os crentes e achamos que eles eram loucos? Eu achava. E hoje eu faço parte da loucura de Cristo. Porque ser crente é ser louco mesmo. É acreditar que o céu vai se abrir, o maná vai descer. É acreditar que o mar pode até estar na frente, mas o Senhor vai abrir nele e nós vamos passar por ele em terra seca. Andar com Jesus é ter pensamento de louco mesmo. Primeiro pedido no iFood. É acreditar que se estamos no meio do deserto, a água vai brotar da rocha. Porque nós sabemos que o Deus que nós servimos, Ele abre porta onde não tem. Aleluia! Ele traz vida onde a esperança já havia ido embora. Glória a Deus! Porque ao olhar humano, Lázaro para ele já não tinha mais jeito. Já estava morto, já estava fedendo, já a esperança já havia acabado. Mas nós servimos um Deus que para ele não tem tempo, não tem circunstância, não tem cenário, não tem nada que impeça o agir do Senhor. Talvez você pense que o cenário que você está vivendo não tem mais jeito, o Senhor não vai mais trazer solução. Não pense que o Senhor não está olhando para você. Ele só está querendo ver o seu posicionamento. Aleluia!
Se você está achando que você é coitadinho, ou se você está achando que você é mais do que vencedor. Porque quando eu e você entendermos que a peleja não é nossa, que nós não precisamos bater de frente com ninguém, que nós não precisamos nos justificar para ninguém. Eu precisei passar um ano de muita dor e sofrimento para poder me levantar dizendo ao Senhor que esse ano de 2022 eu não ia mais me vitimizar, porque eu não precisava mostrar nada para ninguém, eu não precisava que as pessoas me reconhecessem, eu não precisava, né, que as pessoas entendessem a minha vida diante dele, mas eu precisava sim viver o sobrenatural que ele tinha para minha vida. Glória a Deus, Jesus. O Senhor trouxe à minha memória uma promessa que Ele havia me dito. Ah, se você pudesse contemplar o que eu já tenho preparado para você. Uma promessa de muitos, muitos anos atrás. Já tinha até caído no esquecimento, irmãos. Mas só que às vezes nós deixamos a dor nos abater. Nós deixamos o espinho da carne nos parar. Nós deixamos a frustração nos entristecer. E nos esquecemos que nós estamos debaixo de uma promessa. Então não deixa a promessa. Se levanta entendendo que o Senhor já está lutando por mim e por você. Se levanta entendendo que o exército pode até ser grande, mas maior do que ele é o nosso Deus. Porque nós vamos ver o Senhor Jesus, Ele nos mostra em diversos cenários que ainda que a situação seja totalmente o contrária, se Ele estiver no centro da nossa vida, o cenário muda. Aleluia. Muda. A diferença é onde você tem colocado Jesus. Na frente ou atrás? Aonde está a sua confiança? No Senhor ou no homem? Porque hoje em dia, a igreja do Senhor está morrendo porque a sua confiança está depositada no homem. Ah, o homem não reconheceu. Ah, o pastor, ele não viu tudo aquilo que eu fiz. Ah, a missionária não foi lá me agradecer por aquilo que eu fiz, esperando reconhecimento humano, se esquecendo que a recompensa vem do Senhor. Eu não sei o que você tem feito, ou o que o Senhor tem colocado no teu coração para você fazer, mas se você for fazer, faça por amor à obra de Deus. Faça porque você entende que o Senhor, Ele não precisa, mas mesmo assim você vai dar. Porque muitas das vezes as pessoas falam: ah, mas Deus não é o dono do ouro e da prata, mas Ele vai usar a mim e a você para abençoar a obra dele. Mas se você abençoar a obra do Senhor, não espere recompensa. Não espere que o pastor Júnior ou a missionária Érica vai lá te dar um abraço ou te agradecer por aquilo que você fez, porque talvez ele pode até não estar fazendo isso, mas todas as vezes que ele desce em oração, o seu nome é colocado na oração. Ele pede para que o Senhor venha dar em dobro, ele pede que o Senhor venha dar unção dobrada, ele pede aquilo que muitas das vezes você não pede. Porque quando nós fazemos algo para o Senhor sempre vai levantar pessoas por mim e por você. Aleluia. Porque muitas das vezes, irmão, nós pedimos, mas não aquilo que verdadeiramente precisamos. Porque muitas das vezes: Senhor, eu quero uma porta de emprego, eu quero a minha família, eu quero isso, eu quero aquilo, mas esquece do principal: Senhor, mas eu preciso da tua presença, eu preciso estar forte, eu preciso estar pronto, eu preciso estar alistado nesse exército. E aquilo que eu e você esquecemos de falar, os nossos pastores é que fala: Senhor, vai lá dar estrutura, Senhor, visita, dá força, coloca de pé, Senhor, enche da tua presença. Porque muitas das vezes nós estamos preocupados com as coisas terrenas, enquanto eles estão preocupados com as coisas espirituais das nossas vidas. Mas aí quando nós fazemos para o Senhor, Ele nos dá recompensa. Porque o Senhor, Ele fala para Josafá que viria, né, este mal sobre ele. Mas fala, né, que cairia, né, no capítulo 19,
no versículo 2 em diante, né, que Jeú aparece, na parte C do versículo, ele fala, né, por isso sobre ti a ira, caiu sobre ti a ira do Senhor, da parte do Senhor, mas boas coisas contudo achou em ti. Coisa boa. Nós somos falhos sim, irmãos. A ira do Senhor, ela pode até vir sobre mim, sobre você, mas aí o Senhor vai se lembrar que em mim e você ainda existe coisa boa. Porque fala, né? Porque ele tirou os postes ídolos da terra e dispuseste o coração para buscares a Deus. Aqui não está dizendo que Josafá era um homem perfeito. Aqui não está dizendo que Josafá nunca errou. Mas aqui está dizendo que o posicionamento dele é quem fez a diferença. Ele errou sim, mas havia nele coisa boa. O coração dele ainda estava disposto a buscar a presença de Deus. Então não pense que para você viver as coisas grandes do Senhor, você tem que ser o certinho, não. Você só tem que reconhecer que você é falho, que você erra, mas que você é totalmente dependente de Deus. Aí a ira dele pode até vir, irmãos, porque muitas das vezes nós achamos que as coisas que nós fizemos antes de estar na presença do Senhor vai ser esquecida. Não, irmãos. Você plantou, você vai ter que colher. A diferença é que na colheita você já não está mais sozinho. Você até plantou sozinho, você até errou sozinho, mas na hora da colheita vai ter o Senhor te ajudando, te direcionando, te fortalecendo e dizendo: ei, não temas esta grande multidão que se levantou contra você, porque essa peleja ela não é sua. Ah, Senhor, a minha família toda se levantou contra mim. Não temas. Ah, lá no meu trabalho todo mundo é contra mim. Não temas essa grande multidão. Só se posiciona e fica parado, irmãos. Nada de bater boca, nada de tirar satisfação, nada de orar falando: Senhor, pega ele. Não. Tem pessoa falando: vai lá, Senhor, pega ele lá, Senhor, pelo amor de Deus, Senhor. Não, irmãos. A palavra do Senhor fala que orar pelos nossos amigos é fácil. O Senhor quer ver nós descer pelos nossos inimigos. Senhor, me justifica. Mostra para Ele quem eu sou de verdade, para que Ele venha entender que eu não sou melhor do que Ele, mas eu sou irmão dele. Estou aqui para ajudar Ele. É isso que faz a diferença, irmãos. Não é nós queremos que o Senhor vai lá e se vinga, não. Vai lá, Senhor, mata ele. Senhor, vai lá, põe ele em cima de uma cama. Senhor, não. Porque às vezes as pessoas pensam que Deus é isso, né? Que Deus está à nossa disposição. Vai lá, Senhor, vai lá, resolve lá. Não, irmãos. É o nosso posicionamento que faz a diferença. Eu falo que eu já fui perseguida. A gente tem que olhar: Senhor, toca no coração dele. Mostra para ela que eu não estou aqui por um acaso. Mostra que aqui é onde eu ganho o meu pão de cada dia, né? Que eu não estou aqui para prejudicar ninguém, Senhor. Mostra para ela quem eu sou. Que aí o coração dela vai ficar em paz, né? Quando eles entendem que nós não somos inimigos, nós somos amigos. E o Senhor, Ele nos justifica, igreja. Talvez não é no tempo que você espera, é no tempo dele. Mas isso não significa que Ele não esteja trabalhando a nosso favor. Porque muitas das vezes nós cremos naquilo que nós vemos e esquecemos que nós, cristãos, nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Nós não andamos por aquilo que nós vemos, porque se nós fôssemos andar por aquilo que nós vemos, nós não chegaríamos em lugar nenhum. Porque se nós fôssemos esperar pelo horário humano, acha que estaria aqui já, pastor Júnior, missionária Érica? Não. Mas por quê? Porque não andou por vista, andou por fé. Porque sabia que a obra não é do homem, a obra é de Deus. O povo não é nosso, o povo é de Deus. Irmãos, e eu falo com convicção, porque eu tenho um pastor que ele tem fé, irmãos.
Eu sou a tesoureira da igreja. Nós estávamos ali passando pela dificuldade de leva as coisas, traz as coisas, guarda no banheiro, tira do banheiro. E um dia lá no culto lá, né, antes de chegar o segundo ano do aniversário da igreja, ele se levantou lá com toda a autoridade e falou: eu profetizo antes, né, do aniversário da igreja, portas e janelas aqui sobre este lugar. Eu olhei para esse tatalé o olho, porque tinha 5 parcelas do terreno atrasado, o caixa estava no zero por causa da pandemia. E ele profetizou, irmãos, e antes da festa, da onde saiu, a gente não entende, mas quem patrocina a obra é Deus, irmão. Glória a Deus. É Deus. E aí, sabe o que eu fiz? A minha fé não era tanto, mas eu saí contando: meu pastor fez isso. Entendeu, irmãos? Por quê? Porque a gente vê, a gente aprende com os pastores, a gente a ter Glória a fé. Deus. Porque talvez nós ficamos sentados aí olhando a dimensão, o tamanho, né, da obra e pensando que não vai dar certo. Não, mas a igreja não tem condição. Mas Deus dá toda a condição. Glória a Deus. Deus, ele movimenta coração de pessoas. Ele faz rei perder sono para abençoar o povo dele. Glória a Deus. Então não se limite ao seu olhar. Não se limite àquilo que você pode ver, mas entenda que aquele que é o dono de tudo isso aqui é quem vai prover para este lugar. Glória a E eu Deus. creio que grande vai ser a obra de Deus sobre este lugar. Porque o Senhor está dizendo nesta tarde, né, que essa peleja não é sua e nem sua do Senhor. Essa peleja é do Glória a Senhor. Deus.